Olá, abençoados, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai assistir esse vídeo. Eu sou o Haroldo Lira, titular do canal Haroldo Lira CE. Mais uma vez estou passando por aqui para deixar uma mensagem da Bíblia para vocês, explicações com sabedoria espiritual. E como prometido, trazendo mais uma mensagem aqui, da qual tem como tema o que é a Bíblia. Então ontem nós fizemos a mensagem aí, da qual teve como tema o que foi a Bíblia. E depois eu vou responder alguns abençoados aí que fizeram comentários e fizeram perguntas e que são totalmente religiosos. Pela pergunta a gente já sabe que é canela de fogo. Então sempre pedindo aí que você se inscreva no canal, dá o like nas mensagens, faz teu comentário, faz pergunta, diz aí o que é que você tem dúvida e o que que você teve dúvida com relação àquilo que eu falei. E como eu sempre digo, esse canal Haroldo Lira CE é um canal do qual tem como objetivo esclarecer a obra de Deus consumada, da qual é passado, e que para você ter o entendimento, né, que ser cristão é uma coisa e ser religioso é outra. Então, sem muita deslonga, vamos aqui ao tema. Primeiro eu vou fazer alguns comentários, depois eu vou abrir alguns versículos aqui da Bíblia para provar aquilo que eu estou falando, e que aqueles que são terrivelmente religiosos, aquele que ainda está servindo aos homens, que ainda tem a tua igreja, tem o teu pastor, não vai entender isso aqui. Entende, abençoado? Porque infelizmente a religião, ela só serve para botar uma máscara em você, e não fazer com que você enxergue as coisas com entendimento espiritual. E a religião não deixa os filhos de Deus pensar. Quando você quer pensar, quando você quer entender, e você está dentro de uma denominação, dentro de uma placa, dentro de uma chamada igreja, né, e que você vai querer ter entendimento, o que que você vai ouvir? O pastor vai dizer: você está passando na frente do pastor. Quem é que é o pastor aqui? É eu ou você? Então ele não te dá oportunidade, meu irmão. Ele não te dá chance de você raciocinar. Isso é a religião de uma maneira geral, seja ela qual for. Porque o único lugar em que o homem diz ter poder é a religião. Só quem tem poder é ele. Jesus aparece lá no final como uma penca de banana, oferecido para saber quem é que quer ele, quem é que quer aceitar ele. Essa é a realidade. Então, olha, a pergunta: o que é a Bíblia? Vou explicar para vocês. Expliquei para vocês ontem o que foi a Bíblia, porque a Bíblia é passado. E hoje, no presente, o que é a Bíblia? A Bíblia hoje é um conjunto de livros históricos. É uma história. A Bíblia é uma história.
A Bíblia é uma história do povo de Israel, certo? Do qual Deus se manifestou, como eu já expliquei, através dos profetas, né? E enquanto vinha Jesus para cumprir toda a escritura, que na verdade é essa Bíblia, né, que você carrega debaixo do sovaco para cima e para baixo e que não entende nada, na verdade foi o homem que criou a Bíblia. Na época de Jesus, na época dos judeus, há 2000 anos atrás, né, no ano 70, quando se cumpriu toda a obra de papai, através do Filho, como eu já expliquei aí em João 19, 28, 29 e 30, não existia Bíblia. A Bíblia ela foi criada, ela foi montada pela religião. E aí escreveram lá, criaram a Bíblia através dos romanos, né, através da Igreja Católica, e depois vieram outras denominações, né, como a evangélica e outros mais, né, e a Bíblia que foi criada pelo homem se usa até hoje para tudo, menos para dar entendimento para as pessoas o que foi a Bíblia ou o que é a Bíblia. A Bíblia ela foi passado, ela já foi futuro, ela foi presente e ela é passado. E hoje é uma história. Então, por exemplo, o Primeiro Testamento eram tidos como livros proféticos. Então, hoje, há 2000 anos atrás, que a Bíblia deixou de ser livros proféticos e passou a ser histórico. A Bíblia é uma história, é um conto. E Lira, por que a Bíblia já foi livros proféticos? Porque profético é uma profecia em que Deus fazia através dos profetas para se cumprir no futuro através de Jesus de Nazaré. Entende, abençoado? Então hoje a Bíblia é uma história. Por exemplo, quando você vai estudar matemática, você vai estudar o quê? Você vai estudar um livro para aprender matemática, para fazer uma prova. Se tu vai fazer uma prova de história, tu vai estudar o quê? Um livro de história, de estudos sociais, de geografia. A Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia é uma história. A Bíblia é uma história da manifestação de Deus ao povo de Israel e que teve começo, meio e fim. E que é passado. É isso. Hoje, nada da Bíblia você pode mais querer fazer, porque nem para quem foi prometido ou foi posto, vamos dizer assim, à prova, que foi o povo de Israel, eles não chegaram a lugar nenhum. E tudo isso faz sentido quando você lê, por exemplo, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então o homem não pode fazer nada se tudo é Deus. Por exemplo, quando João Batista avistou o Jesus de Nazaré, o Messias, lá no Rio Jordão, lá em Israel, lá em Jerusalém, que isso não tem mais nada a ver, porque já aconteceu e já se chegou ao fim, né? O que foi que ele disse, o João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que
tira o pecado do mundo. Então, infelizmente, né, a religião passou para mim, passou para você, que esse pecado do mundo, do qual João Batista disse que ele ia tirar o pecado do mundo, esse pecado do mundo, a religião explica para você que é matar, é roubar, é se prostituir, é adulterar, é pegar a mulher do próximo. Isso para a religião é pecado. Só que o pecado da Bíblia não tem nada a ver com isso. Isso é obra da carne, porque está depois da cruz, e ele diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, depois da cruz, Deus não tem mais responsabilidade nenhuma com ninguém. Tudo que tu semear, tu vai colher. Entende, abençoado? E é na carne, porque no espírito não tem mais nada para fazer, porque ele já fez. Então, quando João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava se referindo à lei de Moisés. A lei de Moisés, o não cumprimento da lei de Moisés pelos judeus, é que foi o pecado do mundo. E o que foi o pecado do mundo? A transgressão da lei, o não cumprimento da lei. Como a lei de Moisés veio para os judeus, que vocês sabem que são 613 mandamentos e ordenanças, em que uns eles tinham que fazer, outros eles não deveriam fazer. Por exemplo, quando aquela mulher foi pega em adultério, e eles lá, para pegar Jesus na transgressão da lei de Moisés, eles dizem, olha, a lei de Moisés diz que a mulher que for pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. E tu o que dizes? Então, ele disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Presta atenção. Te explicando, né, o que foi que Jesus de Nazaré falou para eles lá, porque a Bíblia foi escrita para eles e eles entenderam. Quando ele disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, te explicando, Jesus de Nazaré disse, aquele que não transgrediu a lei de Moisés, que o judeu nunca cumpriu. Então ele disse, aquele que não transgrediu a lei, que atire a primeira pedra. Por quê? Porque o pecado da Bíblia era a transgressão da lei. E o que é uma transgressão? A transgressão é você não cumprir, não fazer. Eu vou trazer isso para cá, para hoje. A lei do Detran, né, diz que você, ao chegar no sinal vermelho, você tem que parar. E no sinal verde, tu tem que passar. Quando você não para no sinal vermelho e passa no sinal vermelho, o que foi que aconteceu? Você transgrediu a lei do Detran, a lei estadual, a lei do Brasil. Você não parou no sinal vermelho, isso é transgredir. Como veio a lei de Moisés para eles cumprir e eles não cumpriram, então eles se tornaram transgressor da lei, que era o pecado da Bíblia, era a transgressão da lei. Entende, abençoado? Então, quando ele fala lá, por exemplo, Paulo, quando ele fala, ele morreu pelos nossos pecados. Então, hoje, infelizmente, por engano, e também por ambição de querer só ter o dinheiro, ninguém explica nada. O cara lê lá, ó, tá vendo, ó, ele morreu pelos nossos pecados. Mas não está falando contigo. Paulo não está falando contigo, abençoado. Toda a Bíblia, da primeira página até a última, está falando com o povo de Israel. Então, o Jesus de Nazaré, ele veio para o cumprimento da lei e dos profetas. Então, como
a transgressão da lei, o não cumprimento da lei foi o pecado da Bíblia, então Jesus, ele veio cumprir a lei e os profetas, ele veio tirar o pecado do mundo, a transgressão da lei. Então, tudo que Jesus veio fazer, ele veio no cumprimento da lei, que veio para os judeus e que eles não conseguiram cumprir. E ele, como judeus, ele cumpriu. Então, quando ele diz, ele morreu pelos nossos pecados. Por quê que Paulo falou pelos nossos pecados? Porque Paulo era judeu. Então, ele está dizendo para eles lá, olha, ele morreu pelos nossos pecados, pelo meu pecado, a transgressão da lei, e pelo pecado de vocês, a transgressão da lei. Porque todos nós, eles lá, transgressemos a lei, não cumprimos a lei de Moisés, porque era impossível cumprir, e quem cumpriu foi ele. Então, por exemplo, quando Pedro foi chamado de Satanás, né? Que Satanás da Bíblia é o opositor. Tudo aquilo que se opõe é o Satanás. E tudo aquilo que acusa é o diabo. Então Pedro foi chamado de Satanás por quê? Porque Jesus de Nazaré, o Messias, também conhecido como Filho do Homem, ele veio no cumprimento da lei de Moisés e os profetas. E o que foi os profetas, Lira? Tudo aquilo que Deus prometeu para o povo de Israel. Que tudo isso não é literal, tudo isso era espiritual. Né, abençoado? Por exemplo, a vida eterna. Ele prometeu a vida eterna. A vida eterna não é para carne e sangue. A vida eterna não é para homem, abençoado. A vida eterna é para o Espírito. Lá em Eclesiastes tem escrito: geração vai à morte, geração vem à vida. Então não tem vida eterna para o ser humano. Não tem vida eterna para os animais. Nada que é carne e sangue tem vida eterna. Todo mundo vai morrer. A vida eterna é para o Espírito. Então, ele prometeu a vida eterna porque a ressurreição, os primórdios, o primeiro da ressurreição teria que ser Cristo. Então, Cristo tinha que vir primeiro para ressuscitar o quê? O Espírito. Quando Paulo diz assim, primeiro os que dormem, depois os que ficarem vivos. Paulo está se referindo lá em Tessalonicenses, como todos aqueles que morreram antes da primeira ressurreição, a ressurreição de Cristo, os espíritos, eles ficavam presos na sepultura, no ágio, no inferno. Sepultura é inferno, todo mundo vai para o inferno. Entendeu, abençoado? Que também é outro engano da religião. Inventou o inferno aí para te fazer medo, né? Para te roubar. Só para isso. Inferno é sepultura. Inferno é regiões inferiores da terra. Aqui é em cima, embaixo, superior, inferno, sepultura. Então todos aqueles que morriam como estava antes da primeira ressurreição, tinha que primeiro Cristo ressuscitar. Então os que morriam, o espírito ficava preso na sepultura, aguardando a primeira ressurreição, que seria a de Cristo. E aí quando ele veio, aí Paulo foi levantado para pregar o ministério do Espírito. Então Paulo disse para eles lá em Tessalonicenses: primeiro os que dormem, os que morreram antes da ressurreição. Depois os que ficarem vivos, eles lá, não nós. Nós não existia, abençoado, nós não existia. Nada da Bíblia pode ser aplicado em nós, porque nós não existia. E quando nós nascemos, tudo já estava consumado. Então, espiritualmente, nós já temos tudo. E na carne, Lira? Há mais de 2000 anos, ele já disse lá para os discípulos dele que a carne de nada se aproveita. Vai se preocupar com a carne se nada se aproveita, a não ser com a tua saúde, para tu viver um pouco mais. E mais nada, abençoado. Você acaba tudo em pó, você acaba tudo em nada. Entende? Então, a Bíblia hoje são livros históricos, é uma história
que você precisa ler para procurar entender, primeiro, para quem foi, onde foi, até quando foi, e que lá teve começo, meio e fim. Isso é a Bíblia hoje, livros históricos, é uma história, e que já foi profético. Se você disser que a Bíblia hoje são livros proféticos, que ainda vai acontecer, então, quem foi que veio cumprir a Bíblia? Quem foi que veio cumprir a Bíblia? Foi o teu pastor? Não. É João 19, 28, 29 e 30. Vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir as Escrituras. Escritura é Bíblia, viu, abençoado? Escritura é Bíblia. Disse, tenham sede. E aí, deram vinagre no lugar da água. Quando ele bebeu e antes de dar o último suspiro, ele disse, está consumado. Está consumado o quê? A Bíblia, as Escrituras. Como é que tu quer botar para o futuro? Como é que você quer botar para o futuro? Não tem nada para o futuro, abençoado. Não tem nada para o futuro. Então, como eu te explicando lá com relação a Pedro, né? Quando ele foi chamado de Satanás. Por quê? Porque Jesus disse... disse que ele tinha que morrer, ele tinha que sofrer, ele tinha que apanhar na cara, ele tinha que ser cuspido, e ele tinha que passar por tudo aquilo, porque estava escrito nos profetas. Inteligente, estava tudo escrito nos profetas, e tinha que acontecer. E o que foi que Pedro fez? Que nada te aconteça, Senhor. Bom mesmo é ficar conosco. Se você quiser, eu vou fazer uma tenda aqui para mim, uma para você, uma para Moisés, uma para Elias. Ou seja, Pedro queria que Jesus ficasse com ele lá, multiplicando o pão, né? Curando doença, ressuscitando gente. Então Pedro estava a favor daquilo que tinha acontecido e que já estava escrito, ou ele estava contra? Estava contra. Se ele disse que nada disso te aconteça, Senhor, então ele falou, arreda, Satanás, porque você só pensa nas coisas terrenas. Entende, abençoado? Então Satanás é o opositor, Satanás é aquilo que se opõe. Tá cheio de Satanás se opondo. Aqui mesmo no canal. Você lê aqui, você mostra, explica, e o cara é terrivelmente religioso, diz que tudo é mentira, mesmo tu mostrando. Por quê? Porque o religioso, né, ele não crê na Bíblia, ele não serve a Deus, ele serve a igreja, ele serve o pastor. E ele só acredita naquilo que é falado naquelas quatro paredes, naquela zoada, naquele barulho, naquele engano. Se você mostrar, não acredita. Diz que tudo é mentira. Então, abençoado, olha, 23 minutos, né? Eu vou só fazer uma observação aqui para dois irmãos aqui que fizeram um comentário, dois terrivelmente religiosos, né? O nome aqui do primeiro é Elton Lima. Vamos lá aqui o que o Elton Lima falou, né? Primeiro ele começa aqui rindo, kkkk, meu Deus, kkkk. Mas eles estão vivos, meu querido. Olha, eu falei do que foi a Bíblia, né? Do que foi a Bíblia, e eu falei, como eu acabei de dizer, de João 19, 28, 29 e 30, que tudo já está consumado, que foi o próprio Deus que disse que estava consumado. Aí o cara está dizendo
que eles lá, os profetas, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Jesus de Nazaré, diz que está tudo vivo. Está tudo vivo, abençoado. Aonde é que está esses homens? Traz aqui para me ver. Mas eles estão vivos, meu querido, não neste mundo. Oh, abençoado, deste mundo não sai ninguém daqui, abençoado. Toda carne e sangue vai direto para o cemitério e lá se acaba. Já foi a minha irmã, já foi o meu pai, já foi o meu irmão, já foi a minha avó, minha bisavó, minha tetravó, minha petravó. Não fica ninguém. Não sai ninguém daqui da terra, abençoado. Não sai ninguém aqui da terra. Como é que tá ninguém vivo em lugar nenhum? Canela de fogo. Mas eles estão vivos, meu querido, não neste mundo. Ainda está se cumprindo e vai se cumprir ainda. Você está dizendo que vai se cumprir, né? Você está dizendo que vai se cumprir, então tudo está consumado significa o que para você? Você não sabe, né? Não sabe, você não sabe nem o que quer dizer estar consumado, abençoado. Então isso aqui é uma coisa que você vê que a religião cega as pessoas. E ele continua aqui, a volta de Jesus ainda não aconteceu. A volta de Jesus, abençoado, na Bíblia não é que ele vai voltar para lugar nenhum. Eis que vem com as nuvens, eu já expliquei ontem. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. A Bíblia foi escrita sobre linguagem de figura, sobre metáfora, sobre parábola. A Bíblia não foi escrita para o brasileiro. A Bíblia foi escrita no hebraico. Entendeu, abençoado? E que eles lá entendiam o que queria dizer. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. E infelizmente esses caras aí dizem que ele vai vir sobre a nuvem, todo mundo vê. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, ô inteligente. Se ele vai vir ele vai vir sobre as nuvens, né? Que vocês estão esperando, e todo olho vai ver, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus não é espírito? Como é que ele vai vir sobre a nuvem e todo mundo vai ver? Espírito vê? Espírito ninguém vê. Espírito ninguém vê. Como é que vai ver? Então, eis que vem com as nuvens, todo olho verá. É uma linguagem de figura que para o judeu significou passado. Deus trazer uma sentença para um determinado povo. E qual é essa sentença que viria? Que está escrito lá em Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. É a profecia de Daniel 9:24 e a profecia de Mateus 24:34. Que tudo isto não passará desta geração. Esta geração para nós foi aquela. Quando ele disse esta é porque ele estava vivendo, estava no passado, inteligente. Então, Jesus foi perguntado pelos discípulos dele lá, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da destruição do tempo? Aí lá no 34 ele respondeu, todas essas coisas, de Mateus 24:1 até o 33, não passará desta geração. Esta geração que ele estava vivendo lá, que se findaria no ano 70. Entendeu, inteligente? É isso, a volta de Jesus foi isso. Então, 28 minutos. 28 minutos, tem outra abençoada aqui que fez outro comentário aqui, me fez uma pergunta. Deixa eu ver aqui se dá pra ver. Pronto, tá aqui, Regildo Gadelha. O Regildo Gadelha aqui também é terrivelmente religioso. Ele diz assim, não vai entender. Nunca que vocês vão entender as coisas espirituais quando você está no fogo no pé, no fogo na mão, no fogo no cabelo, uma tocha de fogo. Não vai entender nunca, abençoado. Porque você é terrivelmente religioso. Não entende.
Regildo Gadelha, caro irmão em Cristo, se está tudo consumado, está tudo consumado, não é eu que estou dizendo. Vou falar de novo, João 19, 28, 29 e 30, abençoado, deixa de ser teimoso. De novo, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir as Escrituras é a Bíblia. Eu vou ter que falar quantas vezes? Disse, tenho sede. No lugar de água, deram vinagre. Quando ele tomou o vinagre, antes dele dar o último suspiro, ele falou, tetelestai, está consumado. Eu vou dizer que é mentira? Só vocês que não têm entendimento de nada. Então, ó, para encerrar aqui, caro irmão em Cristo, se está tudo consumado, então, como foi o teu encontro com o Cristo? Oh, abençoado. Pois não existe aceitar e sim ser aceito. Nem uma coisa nem outra. Isso é coisa da religião. Isso é coisa da religião. Primeiro, eu não sou filho de Deus. Você não é filho de Deus. Nós não somos filho de Deus. E nós somos filho de quem? Não vai morrer não. Não vai ter um ataque não. Nós somos filho do marido da nossa mãe que se apaixonou por ela. E aí saiu essa coisa linda que você está vendo. Entendeu? Deus é pai dos espíritos. Entendeu, abençoado? Deus é pai dos espíritos. Deus não teve uma relação sexual com ninguém para ser meu pai e ser teu pai. Entendeu, inteligente? Caro irmão em Cristo, se está tudo consumado, então, como foi o teu encontro com Cristo? Pois não existe aceitar e sim ser aceito, nem uma coisa nem outra. Isso é coisa da religião, negócio de aceitar Jesus, eu já aceitei 500 vezes quando eu era enganado. Pois não existe aceitar e sim ser aceito. Abençoado, tu tem que entender uma coisa, olha. Tá escrito nessa Bíblia que tu carrega debaixo do sovaco todo dia, que nem lê, tu não lê, né? Tá escrito lá que Deus, ele disse que não dividia a glória dele com ninguém. Se ele não divide a glória dele com ninguém, como é que eu vou aceitar ele? Como é que eu vou ao encontro dele? Como é que eu vou dar? Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer aquilo? Se ele não divide a glória dele com ninguém, abençoado. Tudo é ele. Tudo foi ele já. Passado. Nós já temos tudo, é no espírito. E na carne, te vira. Tudo que tu semear, tu vai colher. Tudo. Entendeu, inteligente? Então ele continua e diz assim, pois não existe aceitar, e sim ser aceito. Se na porta do reino ele está para nós, e para você estava. Olha, primeiro, né, que vocês confundem da Bíblia, reino com vida eterna, com paraíso. O reino de Deus é uma coisa, o reino de Deus é aqui. Nós já estamos no reino de Deus. Nós não fazemos viver, como eu expliquei ontem. Por que, Lira? Porque o reino de Deus é aqui, ó. O reino de Deus é aqui. É na mente. O reino de Deus não é comida e não é bebida. Mas, olha, é paz. Quem é que tem vivendo aqui nessa terra? É paz, é amor, é esperança e é alegria aqui, ó, no Espírito Santo. Entendeu, abençoado? Então ninguém vive o reino, nem aqui. Por quê? Porque nós não conseguimos o tempo todo estar feliz, nós não conseguimos o tempo todo estar sem problema, nós não conseguimos o tempo todo estar alegre. Entendeu, criança? Então o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é amor, é alegria no Espírito Santo. E a vida eterna? A vida eterna é para o Espírito. Nós já temos a vida eterna porque nós estamos depois da ressurreição de Cristo. Entende, abençoado? Não é para tu fazer nada, é para tu crer. Quando Paulo disse para os judeus, ele disse assim, o justo viverá por fé.
Fé em quê? Fé em tudo aquilo espiritual que ele já fez. Não é para tu fazer nada, é só tu e ele. Não é para ter ninguém. Não é para ter igreja, não é para ter pastor, não é para ter religião, não é para ter nada. É para ter Deus. Para ter Deus. Só tu e ele, espiritualmente. Então, abençoado, 35 minutos já passou do tempo. Eu vou parando por aqui e amanhã, né? Amanhã eu vou falar para vocês, eu vou explicar para vocês o livro de Mateus 24, do 1, e não dá para ler o capítulo todo, mas eu vou provar para vocês, né, que essa promessa de esperar Jesus é tudo um engano, é tudo mentira. Só que eu vou mostrar na Bíblia que vocês não acreditam. Entendeu? Então amanhã eu vou falar sobre isso, sobre a volta de Jesus. E vou te explicar o que foi a volta de Jesus. Tá? O que foi as promessas que ele fez e que não foi para nós. Nós não existia. Eu, por exemplo, eu não posso dizer que a minha neta é linda, que a minha neta é maravilhosa, que a minha neta tem os olhos verdes igual o meu. Por que, Lira? Porque eu não tenho neta. Então como é que eu posso pegar a Bíblia e ficar esperando se eu nem existia e que tudo já foi consumado? Entendeu, inteligente? Então, vou parando por aqui, agradecendo aí pela paciência. Quem entendeu, tudo bem. Quem não entendeu, continua terrivelmente religioso. Pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like nas mensagens, faz a tua pergunta, faz algum comentário e mais uma vez, até a próxima.